Sofrem os maus e sofrem os bons. Sofrem os que amaldiçoam e sofrem os que confiam em Deus. Só que o sofrimento dos maus é como uma ferida inflamada que dói, que devora e perdoe a dureza da palavra, apodrece e finalmente mata. Mas o sofrimento dos que confiam em Deus é como uma ferida limpa, tratada. Ela dói, ela sangra, mas no final ela sara, fica curada. E com o tempo apenas ficam as cicatrizes. E essa foi a realidade da vida de um santo homem de Deus, que era um grande profeta, de nome Jeremias. Um homem que, por passar por tanto sofrimento, principalmente pelo seu povo, Jeremias tinha uma alma sofrida, uma alma marcada, uma alma cheia de cicatrizes. Entenda, meu amado, entenda, minha amada, que Jeremias sofria por conta da idolatria do povo de Israel. Jeremias assistia com profunda dor a todo o sofrimento que isso causava ao seu povo. E mesmo diante dessa situação, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, Jeremias faz uma pergunta crucial, uma pergunta importante, uma pergunta transformadora. Se o povo respondesse a essa pergunta com seriedade, mudaria todo esse quadro. A dor passaria, o sofrimento cessava e as suas vidas seriam transformadas. Você quer saber que pergunta é essa e como também pode mudar a sua vida? Continua comigo que eu já lhe respondo. Vem comigo. Muito bem, para aprender que pergunta é essa, vamos ler, claro, Jeremias, capítulo 8, versos 21 e 22. Diz a palavra de Deus: Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há ali médico? Porque, pois, não teve cura a filha do meu povo? O profeta Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Você sabe muito bem disso. Já ouviu várias vezes a referência a Jeremias como o profeta chorão. Mas veja só, ele não é conhecido como o profeta chorão, não porque Jeremias fosse fraco ou débil, mas porque ele tinha um coração muito sensível à dor do seu povo. O coração de Jeremias era um coração totalmente levado, sensibilizado, trazido à situação espiritual que Judá estava vivendo. E nesse texto de Jeremias 8, nós vemos que a alma de Jeremias está aflita, está sofrendo. A voz de Jeremias está embargada pela tristeza. Jeremias vê o sofrimento de sua nação, mas também vê a rebeldia do seu povo. A dor é dupla, tanto pela calamidade externa, quanto pela cegueira espiritual interna. E diante dessa desolação, diante desse sofrimento todo, Jeremias faz uma importante e poderosa pergunta que transformaria a realidade de vida do povo de Judá. E a pergunta que transforma
poderosamente a vida que está aqui no texto é justamente essa. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Por acaso não há bálsamo em Gileade? Que pergunta é essa? O que ela traz de ensino para mim hoje? O que ela pode transformar a minha vida para mim hoje? Eu que estou sofrendo, estou passando por dores. Perceba, meu amado, que esta pergunta, embora tenha sido feita milhares de anos atrás, num contexto específico, um profeta diante do seu povo, essa pergunta ressoa até os dias de hoje. Porque em meio a tanta dor, a tantas feridas, a tanta destruição, você pode estar se perguntando agora: não há cura para minha vida? Não há esperança para minha vida? Não há como esse sofrimento que estou passando cessar? E a resposta a esta pergunta que Jeremias faz pode muito bem também servir para a sua vida agora. Jeremias responde, em primeiro lugar, olha que coisa interessante, importante para você entender esse aspecto do sofrimento, da dor que você está passando agora. A dor do profeta reflete a dor de Deus. Olha o que diz o verso 21, o início dele. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Jeremias sente profundamente a dor do povo. Ele não é indiferente à dor do povo. Jeremias se identifica com a miséria dos seus contemporâneos. Por que Jeremias não fica indiferente? Por que ele se identifica com a miséria deles? Entenda, amado, entenda, amada. O coração do profeta Jeremias está alinhado ao coração de Deus. Deus não se alegra com o sofrimento do pecador. Deus deseja que todos se arrependam. Deus não está contente com o seu sofrimento. Deus não está nem um pouco contente com a sua dor. E Deus deseja tremendamente que você se arrependa. Isso também vem nos ensinar sobre compaixão. Você e eu não podemos olhar para a dor alheia com frieza ou por julgamento. Nós precisamos chorar com os que choram. É isso que Jesus nos ensinou. Vou te contar uma experiência que eu passei hoje, pela manhã cedinho. Eu estava no centro de Nova Iguaçu, sentada num banco de uma praça, ao telefone. Quando eu saí da loja onde eu estava, eu percebi uma jovem mulher falando ao telefone, sentada ali naquele banco, chorando, mas chorando muito. E a expressão dela era um choro de tristeza, era um choro de desespero, era um choro do que, o que é que eu posso fazer? Na mesma hora, o meu coração ficou comovido e eu pensei em até ir até lá e oferecer uma oração por ela. Queria perguntar se ela não queria que eu orasse por ela, mas o meu bom senso falou mais alto. Ela era uma jovem senhora, eu homem, ela poderia entender errado, poderia entender que eu estava me insinuando para ela. Então, no caminho que eu estava fazendo, eu orei por ela e pedi ao Senhor que a abençoasse, seja o que fosse que ela estava sofrendo. Mas a imagem daquela mulher sentada de manhã bem cedinho, no banco daquela praça, ao celular, chorando tanto, com uma expressão de dor, falou muito ao meu coração. E agora, até agora, segurando por ela, mesmo não sabendo o seu nome, mesmo não sabendo nada dela, mas eu sei que Deus sabe. Meu amado, como você e eu temos reagido ao sofrimento ao nosso redor? Com crítica ou com lágrimas? Nós sentimos a dor dos outros ou estamos anestesiados? Ter compaixão
é sentir a dor do próximo. É isso que significa a palavra compaixão. Sinta a dor do próximo. Compartilhe com ele a palavra de Deus, um versículo, uma oração, um abraço, um sorriso. Em segundo lugar, Jeremias nos ensina aqui que a falta de cura revela a cegueira espiritual. Olha o que diz a primeira parte do verso 22. É a pergunta, a famosa pergunta. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há ali médico? Aqui nesse texto, então, encontramos a tão importante pergunta feita por Jeremias: não há bálsamo em Gileade? Ou não há ali médico? Você sabe muito bem que Gileade era uma região famosa por seus bálsamos medicinais. Haviam ali muitos bálsamos, muitos remédios, muitos médicos. E a pergunta que Jeremias faz é retórica, sim. Claro que o povo sabia que havia bálsamo em Gileade. Claro que o povo sabia que ali havia médicos em Gileade, mas apesar de saber que ali havia bálsamo, apesar que ali saber que ali havia médicos, apesar que ali havia tratamento para a sua dor, cura para o seu sofrimento, o que acontecia? O povo não buscava o verdadeiro remédio. Sabe por quê, meu amado? O problema que Jeremias fala, a resposta a essa pergunta de Jeremias não era a ausência de solução, mas a rejeição da solução. Entenda que Deus está disponível. O arrependimento é possível. A cura espiritual está ao seu alcance. Mas assim como o povo se recusava a voltar-se para o Senhor, será que você também não está recusando o remédio? Quantas vezes estamos doentes espiritualmente e recusamos o remédio? E como recusamos o remédio? Tentamos resolver por conta própria, com distrações, com filosofias, com autoajuda, em vez de ajuda do alto, e ignoramos o médico dos médicos, ignoramos o bálsamo em Gileade, ignoramos o Senhor Jesus. O problema para a sua vida, meu querido, o problema da sua dor, o problema do seu sofrimento, não é que há ausência de solução. Você pode estar rejeitando a solução e a solução é Jesus. E o terceiro e último ponto que nós vimos aqui com Jeremias é que o clamor por cura continua atual. Olha o que ele fala no final do verso 22. Porque, pois, não teve cura a filha do meu povo? A pergunta do profeta Jeremias é uma denúncia da dureza do coração do povo. O povo de Judá rejeitou os profetas, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou a aliança poderosa que Deus fez com seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O povo rejeitou a aliança que Deus fez com o seu povo. E eles escolheram o pior lado. Eles escolheram confiar em alianças humanas, em alianças com ídolos. Em vez de escolherem o Senhor Deus Todo-Poderoso, escolheram a parte pior, a parte que só traz dor, a parte que só traz sofrimento. A cura estava disponível, mas não era desejada pelo povo. Meu amado, olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Jesus é o verdadeiro bálsamo de Gileade. Jesus é o médico que não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele mesmo disse isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quem sabe você que está me assistindo hoje não está doente. Não digo só a doença física. Pode estar desenganado pelos médicos. Se for da vontade de Deus, se você tiver fé, eu creio que Ele pode te curar. Mas há uma doença ainda mais séria, tão grave ou mais grave com certeza, do que qualquer doença física, é a doença da alma. Jesus é um médico que veio para você.
Jesus cura as suas feridas espirituais. Jesus perdoa os seus pecados. Jesus restaura o que foi perdido. Jeremias chora porque vê um povo enfermo espiritualmente que recusa a cura. E hoje, agora, nesse momento em que você está me assistindo, Deus ainda hoje oferece graça, oferece perdão e oferece restauração através de Cristo. Você está consciente das suas feridas espirituais? Você tem buscado o verdadeiro bálsamo? Ou você está se enganando com curativos temporários? Você tem sido instrumento de cura na vida dos outros? Ou tem permanecido indiferente? Convido você agora a fechar seus olhos e a orar comigo e responder a essa pergunta que o profeta Jeremias faz. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes temos rejeitado o teu bálsamo, temos buscado cura em lugares errados. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Cura-nos com teu amor, restaura-nos com a tua graça. Dá-nos um coração sensível como o de Jeremias, para sentir a dor do outro e levar a esperança transformadora que somente o Evangelho de Cristo tem. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que você possa ter a sua vida transformada, curada. Quero lembrar, se você ainda não está inscrito, você se inscreva no nosso canal. Estamos muito pertinho de alcançar os legendários 1000 inscritos, que dizem por aí que depois que você alcança 1000 inscritos, o YouTube oferece ainda mais e mais o canal para outras pessoas. O intuito desse canal, você sabe bem, não é monetizar, não é financeiro, nada disso. É tão somente falar a palavra de Deus, transmitir palavras como essa para você, que eu tenho certeza que se abençoa, você vai abençoar outras pessoas. Então, senta o dedo aí no dedo, o dedão aí no joinha, no ok. É importante você curtir a mensagem, curta essa mensagem, porque quanto mais curtidas também, mais o YouTube vai oferecer e mais pessoas serão abençoadas. Por isso que eu falo tanto disso. Não deixe de curtir, não deixe de dar o joinha. E deixa aí também o seu comentário, que toda interação, tudo que você faz com o canal, quanto mais e mais pessoas interagirem com o canal, seja no chat, seja aqui nos comentários, seja na curtida, seja no compartilhar, mais o YouTube vai entender que está sendo relevante e vai oferecer essa palavra para outras pessoas que, assim como você, podem estar precisando. Tá certo, então? Muito obrigado e até a semana que vem, se o Senhor assim permitir. Até lá!